que o Dr. Júlio acabou de dizer, que deveria já ter acontecido, mas que infelizmente por falta de organização talvez não tenha tido essa oportunidade. E aí termina essa seção 2 com o artigo 166, que diz o seguinte: a convocação das entidades mencionadas neste capítulo far-se-á por todos os meios à disposição do governo municipal. Então, como o Dr. Júlio acabou de dizer, a democracia, né, a participação do povo é muito importante. E a gente então gostaria, como associação, né, de bairros, deixar a pergunta da seguinte forma: o que ficou de 90 até 99 ou até 98, a nossa associação ficou distante para a gente estar discutindo. Agora, a gente gostaria de saber, e essa é uma pergunta que eu faço diretamente ao nosso presidente da Câmara e ao nosso representante municipal, Roberto de Almeida, que representa o prefeito, se para o ano, né, qual seria a possibilidade dessa convocação e dessa participação? Porque todas essas entidades representadas aqui, de alguma forma, estão sofrendo. Como nós temos o caso do Tietê, que quando chove é inundado, né? Nós temos Laranjeiras, que existem cerca de quantas casas? 74 casas que não existem esgotos. Eles usam uma fossa, não é isso, Maria Cris? Nós vemos também que Anhumas também tem uma precariedade com relação à falta de água, à falta de asfalto, enfim, todos nós aqui temos alguma dificuldade. E a gente às vezes procura tentar solucionar isso, mas não consegue. Então, quando a gente começou a estudar isso aqui, a gente entendeu que a gente poderia estar trabalhando em conjunto para estar dizendo isso muito mais próximo do que outrora, porque é de conhecimento de todos todas essas necessidades. Não é de fato, senhor presidente? Então, aí eu gostaria de deixar, então, essa parte em aberto para um de vocês dois estar dizendo como é que ficaria esse convite, se realmente nós vamos estar sendo comunicados, como diz a própria lei. Apesar de todos que não estão presentes, né, dizer que a gente está à disposição dessas associações, né, e dizer que a gente vai trabalhar junto, de acordo com como está a lei, a gente vai procurar cumprir essa lei, né, a lei orgânica, e trabalhar também, eu tenho certeza, no executivo, pelo senhor Antônio Silva Cavaleiro, que é o nosso prefeito, e o Roberto de Almeida também, que é o vice-prefeito. Eles são pessoas que têm comunicação com eles, é fácil a comunicação. Tenho certeza que esse trabalho de parceria vai dar certo entre executivo, legislativo e associações de moradores. Então a gente, eu me coloco à disposição, em nome de todos os vereadores, eu tenho certeza que os vereadores também vão apoiar isso, e isso aí vai trazer muitos benefícios para o nosso município. Em nome do prefeito municipal, quero dizer a você, Emília, de todos as associações, que a nossa lei orgânica pressupõe isso, o artigo 165. Que o Poder Executivo, mediante convocação, deverá submeter a apreciação das associações antes de encaminhá-las à Câmara Municipal. Com certeza, como você mesmo expôs aqui para nós, José Antônio, desde o começo, Maracaí vem se organizando e que a Associação de Jardim Santa Olga deu o primeiro passo. Então, realmente agora Maracaí tem sua representatividade na comunidade civil. Com certeza, vocês deverão ser ouvidos, mas eu aconselho a todos vocês que procurem dar a sua palavra, procurem o executivo
na medida dos prazos, procure se orientar também na medida do prazo e busque essa alternativa, busque também essa convocação. E nada se espera sentado esperando alguma convocação. O exemplo de vocês está aí, claro, então que vocês continuem nessa luta, com certeza o Poder Executivo irá dar a sua resposta. Eu me empenho nisso, se for necessário, e faço o representante de vocês a essa disposição. Dar a palavra para o Dr. Júlio, né, para que ele pudesse dar uma complementação com relação a essa sessão. O que estabelece esse capítulo aqui da Lei Orgânica. Na verdade, ele vem complementar o que foi dito antes e agora, basicamente, entrando pormenorizadamente no que diz respeito à solicitação do Poder Executivo, então ouvindo as associações, desde que sejam regularmente constituídas, certo? E nos prazos estabelecidos. Eu acho que não cabe mais discussões feitas isso aí, eu acho que é basicamente o que quis dizer a Lei Orgânica. Nesse aspecto aqui, foi isso, visando garantir o aspecto democrático desses planos. Aqui é ouvir as associações como estando representadas, como sendo representantes da população. Basicamente é isso aqui, eu acho que falar fugir fora assim não está. Diretrizes orçamentárias, isso aí a gente tem tudo. Você pode pegar, vamos passar aqui, já foi passado para ele, já sentado. Projeto de lei de diretrizes orçamentárias é até 30 de maio. Até 30 de maio deve ser remetido para a Câmara. O orçamento anual até 15 de outubro. O plano plurianual até 30/5. Certo? Então, como vocês viram aqui, a lei fala o seguinte, que 30 dias antes de vencer esse prazo aqui para cada projeto, é que deve ouvir as associações aí. Então é um prazo que vocês devem aí estar procurando o executivo e apresentando a proposta de vocês, que muitas vezes vai ser até forma de melhorar a atuação do governo e a condição de vida de cada um interessado. Tá? Sobre o título 4 do capítulo 4 da Defesa Civil, que é a leitura do artigo 226. Boa noite a todos. Consequências de eventos desastrosos, assim como de socorro e assistência da população e recuperação das áreas atingidas, serão exercidas pela Comissão Municipal de Defesa Civil, cuja definição, organização, mobilização e outros princípios de interesse respectivo será objeto de lei. Parágrafo 1º. A Comissão Municipal de Defesa Civil construirá unidade básica e de execução de ações de defesa civil para o município, do Sistema Estadual de Defesa Civil, conforme facultado pela legislação estadual. Parágrafo 2º. O município colaborará com os municípios limitados na prevenção, socorro, assistência e recuperação de eventos desastrosos. Em relação a esse artigo, eu gostaria de perguntar o seguinte: existe a defesa civil instituída dentro do nosso município? Eu gostaria que o Dr. Júlio fizesse essa colocação. Porque isso aqui é um órgão que ele é criado dentro do Poder Executivo. Eu creio que não existe, eu creio, porque eu não tenho conhecimento, mas eu posso assegurar isso porque é uma coisa que foge do conhecimento da gente aqui quanto Câmara, certo? O que a gente pode acrescentar é o seguinte, que aqui a gente muda de assunto. A gente falava em planejamento, falava em, vamos dizer assim, programação. Hoje, agora nós falamos em atuação diante de uma situação de fato, ou seja, de uma catástrofe, de um desastre, de uma enchente, de coisas desse tipo. O que busca a Defesa Civil basicamente é isso, em cooperação com o poder competente, com as autoridades vinculadas à segurança pública, está colaborando quando um evento catastrófico, ou seja, com repercussões enormes, que vamos dizer assim, vão colocar em risco a vida da comunidade. O que busca a Defesa Civil é isso.
E a lei orgânica diz que ela deve ser estabelecida por lei e tem que também estar, de uma certa forma, vinculada à defesa civil do Estado, certo? Que já possui uma regulamentação também. Então a defesa civil busca isso aí, assegurar, vamos dizer assim, quando a vida dos cidadãos está em risco, ela visa assegurar e tentar amenizar e socorrer. Na verdade, a defesa civil busca dar o socorro à comunidade. Se está ou não criado, eu não tenho conhecimento. Não tenho conhecimento, certo? Buscar então essa informação e tentar, juntamente com o Poder Legislativo e Executivo, tentar formar então essa defesa civil, porque eu já coloquei que o Tiamã, sempre que acontece uma chuva um pouco mais forte, as casinhas se tornam realmente um perigo constante para as famílias, porque se inunda, se perde aquelas coisas que são conseguidas, né, os objetos que são conseguidos com muito sacrifício, principalmente nessa atual situação que o país se encontra, e eu não acho assim que ninguém gostaria de perder aquilo que construiu com grande sacrifício. Então a gente deixa aqui sugestionado que a gente possa estar vindo a discutir vamos dizer, a organização, enfim, dessa defesa civil. E agora, então, eu vou chamar a Maria Pires para falar sobre também da defesa do consumidor, que também a gente desconhece da existência. Então ela vai ler o artigo e em seguida a gente também coloca a palavra para o Dr. Júlio, para que ele possa estar dizendo o que significa essa defesa do consumidor. O município promoverá a defesa do consumidor mediante a adoção de medidas de orientação e fiscalização definidas em lei. Parágrafo único. Lei municipal criará o Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, cujas atribuições não poderão ultrapassar quaisquer medidas de âmbito estadual. Com relação a esse assunto agora, foi colocado na Lei Orgânica Municipal, buscando dar uma abrangência maior em nível municipal, a questão da defesa do consumidor após a aprovação do Código Nacional de Defesa do Consumidor. Com base no Código de Defesa do Consumidor, então foi buscado, quando se colocou na Lei Orgânica, foi buscando que o município também fizesse uma atuação mais de perto com relação à defesa do consumidor. Porque o Estado ele vai estar um pouco longe, vai estar acompanhando, mas o município vai estar dia a dia vivenciando o problema das relações de consumo. Certo? Então, esse artigo, na verdade, ele está dando uma brecha e dizendo o seguinte, que o município ele deve criar o PROCON municipal para atuar no sentido de estar fazendo a defesa do consumidor. Não só nos casos que já existe quando já foi lesado o direito do consumidor, mas também preventivamente, adotando medidas que visem estar evitando que os direitos do consumidor ele seja ferido. Então, o que o artigo 227 da Lei Orgânica Municipal aqui quer estabelecer isso, deixar para o município e exigir que o município crie, na medida das suas condições, um PROCON, para que seja feita a defesa dos consumidores em nível municipal. Para se pronunciar, né? Que a gente o faça agora, porque esse é um momento assim muito importante, né? A palavra está aberta. Se a gente não tiver nenhum empecilho, em primeiro lugar, quero agradecer o convite para que estivesse aqui hoje, nessa noite, relembrando o que se passou há 9 anos atrás. Onde nós fizemos uma sessão que, se não sai memória, que chegou meia-noite para se votar a Lei Orgânica. Dia 23 foi o dia da votação e da publicação. Depois, no dia 5, que veio a
Promulgação, que era um segmento que tinha para nós. Porque os deputados federais, praticamente todos são médicos, advogados, enfim, pessoas de nível superior, estadual também. Agora, o vereador é que é difícil. Praticamente, na nossa Câmara, tinha alguns que que era professora, a Josefina, mas a maioria eram agricultores. Eu mesmo, fui presidente, tinha 5º ano de escola, até a 5ª série apenas. Então, as dificuldades eram imensas, mas conseguimos fazer tudo isso, superar tudo isso, com muito trabalho. Foi um trabalho árduo, onde o secretário da Câmara, eu e ele, nós trabalhávamos às vezes até meia-noite, para poder cumprir os prazos, porque tinha prazo a ser cumprido. Tinha etapas que tinha 15 dias para ser cumprido. Teve vezes que eu precisava parar, estava dando cãibra na mão dele e bater na máquina. E eu ditava e ele batia, para dar mais jeito. Eu ia falando e ele escrevendo. E realmente não foi fácil. Mas cumprimos a nossa meta. E nós tínhamos um prazo até no dia 5 de abril. E nós terminamos no dia 23 de março. E daí nós promulgamos ela no dia 5, que era o dia da promulgação. Onde foi uma festa que foi convidada a comunidade, as autoridades. Se eu não me engano, o sargento Walter esteve presente na promulgação, juiz de direito, aonde a lei, o regimento interno dizia que o juiz de direito precisava estar aqui e receber da mão do presidente uma cópia, que era entregada para o executivo, uma para o judiciário e uma ficava no legislativo, que o regimento dizia 3 cópias da lei orgânica. Tinha que estar na mesa no dia da promulgação, onde seria prestado um juramento, os vereadores e o prefeito, e entregue essa cópia, porque os poderes constituídos. Em Maracai tem os 3 poderes constituídos, que é executivo, legislativo e judiciário. A juíza, nós até atrasamos, que ela era uma juíza, e ela não veio. Ela estava em correção naquele dia, disse que estava muito cansada, e nós esperamos, não veio, e ficou uma falha, inclusive, na promulgação, que faltou o judiciário. Mas no outro dia, eu falei com ela, e ela me recebeu no seu gabinete, e eu fui entregar pessoalmente. Mas a gente fica muito feliz por hoje, 9 anos depois, nós estarmos aqui presentes. Eu só sinto que os companheiros, os 13 companheiros que trabalhamos juntos, não estar aqui, porque creio que foi todos convocados, convidados, né? E não foi assim uma convocação, foi um convite. Eu sinto porque podia nós estarmos todos aqui e relembrar os dias de trabalho, as noites que vararam até altas horas, mas acho que valeu a pena, apesar que o povo demorou muito a acordar dos direitos que nós demos a eles. E só agora, após 9 anos, é que está acontecendo aqui hoje. Quando eu fui indagado domingo, o porquê que eu fui convocado para falar alguma coisa sobre a lei orgânica. E o porquê só agora que está se vendo que tem os direitos, né? Foi nós que fizemos a lei. Ela não ficou escondida, porque foi publicado, foi inclusive na publicação, foi feito, se não estou enganado, mais de 1000 exemplares, né? No dia da promulgação, eles estavam à disposição de quem veio, podia levar para casa, ficou à disposição da Câmara, que tem até hoje, aí deve ter ainda vários exemplares da publicação que saiu do jornal. E então não foi escondida, que foi falta de interesse mesmo do povo. Às vezes o povo tem algum direito, mas às vezes lê ali, mas não vou mexer com isso. Então hoje essa comissão está dando aí um passo à frente. Às vezes é bom, porque muitas coisas, se é cobrado, ela é feita. E se não é cobrado, às vezes fica esquecido. Às vezes tem um certo bairro que foi adversário do prefeito. Ele fala, lá eu não vou fazer muita coisa não, porque lá foi votar tudo contra ele.
mas tendo uma associação para trabalhar. Porque se aquele bairro tem uma associação, mas essas associações não vão trabalhar independente, vão trabalhar unidas, ele vai ter que olhar igual naquele bairro. Porque eles vão se reunir e vão se decidir qual que é a prioridade. E não cada um ficar brigando, não, vai fazer no meu primeiro, daí complica a coisa. Mas se partir do princípio de diálogo e ver realmente aonde está precisando mais, creio que daqui para frente as coisas possam se caminhar muito melhor. Não vou me prolongar, porque às vezes pode ter mais alguém para falar. E a turma dizia antigamente que eu não podia ver microfone, mas eu estou enferrujado que desde o dia que eu saí daqui eu nunca mais voltei hoje. Faz mais de 7 anos. Então, agradeço essa oportunidade e é muito bom estar aqui novamente. E muito obrigado a todos, que essa associação tenha realmente vida e que as pessoas que aí encabeçam realmente lutem pelo seu bairro, pelos seus direitos. Muito obrigado. Agradecer o convite da UMAC e dizer a vocês que eu ajudei e vi nascer a Associação da Santa Olga, assim como acompanhei de perto Tiemã, um pouco da Vila Andrade. Mais recentemente, também, a criação provisória das associações de Laranjeiras e Santa Cruz da Boa Vista. Ainda em Santa Cruz da Boa Vista, eu me lembro que, sentado próximo ao Silvestre, ele dizia: acho que aqui ninguém vai querer fazer parte de nada, mas acho que quem comparece realmente acaba assumindo, não por exclusão, até por iniciativa própria. Parabéns, Silvestre, por você ter assumido, mesmo que provisoriamente, Santa Cruz da Boa Vista, mais ainda a responsabilidade da UMAC. Eu diria que nós vivemos tempos modernos e que a lei orgânica realmente existe, como já foi colocado a todos nós, e que direitos e obrigações a todos nós, dirigentes ou munícipes, temos aí os nossos deveres e também os nossos direitos. E que se realmente o Poder Executivo, até o presente momento, não tinha sido dado oportunidade, é porque realmente também as associações ou a própria comunidade não se manifestaram. O fato é que é bem recente essa criação, essa fundação de associações. Quero parabenizar a todas as associações e realmente só se organizando se consegue alguma coisa. Digo mais, como eu disse,